A mesa não foi criada para apenas ser um lugar onde matamos a nossa fome. Ela foi criada para nos lembrar de onde vem o nosso sustento. Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Rogéria Saldanha e hoje eu gostaria de dar continuidade ao nosso estudo do livro A Experiência do Lar. Hoje nós vamos seguir com o estudo sobre o princípio da mesa, o capítulo 2 do livro. E para começar esse estudo, eu gostaria de convidar você a refletir sobre algo que Deus nos ensinou. A mesa como um lugar de presença, provisão e formação. Bom, mas você deve estar se perguntando, gente, o que tem a ver a mesa com tudo isso que a Rogéria está falando? Pois é sobre isso que nós vamos falar. No livro A Experiência do Lar, a Dev ressalta a mesa como um princípio. E a Bíblia nos ensina que a mesa é muito mais do que um acessório. A mesa, ela é um altar no nosso lar, onde nós invocamos a presença de Deus, né? Quando estamos em comunhão com a nossa família e estamos adorando ao Senhor. E Ele ali se faz presente. Bom, vamos começar pelo princípio. Quando foi mencionado a mesa na Bíblia? Quando foi a primeira vez que foi mencionado a mesa na Bíblia? A mesa, se você abrir aí comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 23, você vai ler assim: Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhes farás bordaduras de ouro ao redor. Também lhe farás molduras ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levantar a mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levantará a mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para o incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações de ouro puro as farás. Porás sobre a mesa os pães da preposição, diante de mim perpetuamente. Bom, menina, essas instruções que estão no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 23 ao 30, elas fazem parte das instruções que Moisés recebeu para a construção do tabernáculo, da tenda do encontro, que era uma tenda móvel. As instruções foram dadas para construir a Arca da Aliança, para as bacias de bronze, o altar do holocausto, o candelabro, a mesa e o altar do incenso. Tudo isso eram coisas, acessórios que deveriam estar compondo a tenda do encontro, que era uma tenda móvel. Por isso, quando Deus dá a instrução a Moisés para construir a mesa, ele também manda colocar ali as argolas onde as varas entrariam para eles poderem carregar isso com cautela. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a primeira vez que a mesa é mencionada na Bíblia é justamente aqui, em Êxodo 25, que, segundo a lei da primeira menção, tudo ali é a partir dessa referência que nós temos entendimento sobre o que é a mesa. Mas então, gente, qual que era a intenção de Deus quando o Senhor deu essas instruções? Tipo de madeira, o revestimento, que teria ser de ouro, e os materiais, o que eles simbolizavam ali? Primeiro, gente, os materiais simbolizavam a humanidade, a glória de Deus. Tudo isso junto. As madeiras representavam a nossa humanidade e o ouro representava a glória de Deus, porque tinha que ser algo purificado, tinha que ser algo separado, algo valioso. Então, os pontos principais aqui: o lugar santo, o lugar da presença contínua onde Deus habitava. A mesa estava no lugar santo, simbolizando comunhão diária com Deus.
As medidas e os utensílios mostram que mesmo os simples tinham um propósito. Parecia bobagem, né? Ah, podia ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Não. Era tão importante que até hoje as medidas da mesa que nós utilizamos na nossa casa, essa aqui é a referência. Depois de mais de 3.500 anos, a referência da mesa continua sendo a mesma. Hoje ganharam vários modelos, shapes diferentes, mas a altura, a largura, tudo isso foi Deus quem deu essa instrução. E como nós sabemos, Deus não faz nada à toa. Tudo que Deus criou tem um propósito importante. Então, seguimos. Os pães da proposição, que é mencionado em Levíticos 24, de 5 e 6, representavam as 12 tribos. Toda semana tinham ali 12 pães frescos, novos, que eram postos naquela mesa. Assim como os utensílios, cada um tinha uma função. Isso nos ensina, gente, que Deus é um Deus organizado. Ele gosta de tudo específico, no seu lugar específico, para seu propósito específico. Isso nos ensina muito sobre quem é o nosso Deus e sobre como nós devemos agir e chegar até Ele. É bem interessante. Deus nos ensina que onde a mesa é governada por Ele, o lar se torna santo. Onde a mesa é apenas rotina, o lar perde o sentido. Ou seja, Deus está dizendo assim, não é sobre o objeto em si, mas é sobre o propósito pelo qual ele foi criado e como nós utilizamos isso. Vamos lá. Os utensílios na mesa, o que eles simbolizavam? Qual era o propósito desses pratos, dessas taças, recipientes, esse incenso? Não eram decorativos, gente. Na mesa não é sobre decoração. Era parte do culto que eles apresentavam a Deus. Representava provisão restaurada, oração contínua, entrega total do coração. E a gente tem que entender que cada utensílio nos lembra que a vida familiar não é casual, é sagrada e intencional. Preparar uma mesa com amor é preparar o coração para receber a Deus. E isso, gente, nós temos que praticar diariamente. A Bíblia ensina o quanto é importante a preparação da mesa. E você deve estar pensando, mas Rogéria, qual a relevância que isso tem hoje na minha vida? Continua comigo até o final que você vai entender a importância que tem cada detalhe da sua mesa, na sua casa, para a vida da sua família. A mesa, ela é um lugar onde o Senhor nos permite preparar a comida, colocá-la em cima, mas não simplesmente para comer. É muito mais importante o que é feito ao redor da mesa. Antigamente as pessoas comiam no chão, sob pedras, elas não tinham uma cultura de ter uma mesa bem posta e bonita, mas elas já tinham a cultura de se reunir, de ter uma comunhão. O próprio Jesus, quando esteve nessa terra, ele sempre buscava uma oportunidade de sentar com os discípulos ao redor da mesa, porque ali havia instrução, ali havia repreensão, ali havia comunhão e compreensão. Então é muito importante nós entendermos isso com clareza. A mesa não é um ambiente só para você comer, é um lugar de comunhão, é um altar para atrair a presença de Deus. Então, uma mesa no lar representa muito mais que comida. Representa presença, diálogo, intimidade, valores. É ali que você instrui seu filho no caminho que ele tem que andar, como nos diz lá em Deuteronômio 6, a respeito disso. É ali que você vai trazer as correções de algo que não está bem. É ali que você tem olho no olho. É ali que você percebe que algo não está normal, que algo fugiu do contexto. E isso, gente, passa em você. Hoje em dia é muito comum nós vermos jovens, independentes do status social deles não terem esse momento. E se você conversar com ele, com jovens, como muitas pesquisas que já foram realizadas indicam, eles gostariam de ter esse momento. E eles não têm. Às vezes eles têm o iPhone da moda, de última geração, computadores maravilhosos, mas eles não têm um momento na mesa com os pais que proporcionaram tudo isso para eles. Muitas vezes nós saímos de casa para dar essas coisas aos nossos filhos, que são importantes também, não vou dizer que não, né? Mas
nós deixamos de fazer aquilo que é mandamento, ter comunhão ao redor da mesa. E hoje nós temos visto uma sociedade decadente em muitas áreas, porque falta presença, falta comunhão, porque foi substituído por coisas que não são importantes. E isso é uma coisa que nós temos que pensar. Vamos seguindo, gente. As estatísticas e pesquisa, eu quero ler para vocês que é bastante relevante. Olha, jovens que têm, os benefícios que essas estatísticas foi buscada foi qual os benefícios que se encontra em relação a ter refeições em família e na vida de jovens que não têm esse momento, né, de comunhão, para os jovens que têm esse momento de comunhão. Então vamos começar. Jovens que têm refeições familiares frequentes têm maior probabilidade de consumo de frutas e vegetais, ou seja, refeições saudáveis e menos fast food. Melhor comunicação e monitoramento familiar. Os pais têm muito mais liberdade de acompanhar e ver o que esse filho está fazendo, conversar com ele, né? E perguntar, olha, meu filho, isso aqui não está legal, o que está acontecendo? Qual é a influência que esse filho está recebendo, né? Melhoria em autoestima, desempenho escolar e vínculo com a família, menos índice de comportamento de risco, como envolvimento com álcool, com drogas e até mesmo, gente, desenvolvimento de depressão, né? Porque quanto mais sozinha, isolada a pessoa fica, pior é. Eu sempre falo com meus filhos aqui, gente, o inimigo é como um leão. Ele, assim, ele isola a presa para poder atacar. Porque quando você está junto, você é muito mais forte. Quando você anda com seu filho, você tem essa comunhão diária com ele, é natural você conhecer melhor essa pessoa. Então, ele vai para a escola, às vezes ele vai ouvir uma coisa ali que não foi legal. Quando ele chegar em casa, você vai perceber que aquela linguagem ali mudou. Alguma coisa está influenciando o seu filho, né? Seu marido chega do trabalho estressado, ali na mesa você vai perceber no caminhar do seu marido que algo não está bem. Então você vai poder ter uma resposta mais rápida, né? Você não pode impedir, né, que um passarinho plante um ninho na cabeça do seu marido, do seu filho, mas você pode ir ali e impedir que ele faça morada. Né? Então, esse é o nosso papel. O papel de guardião do lar é a gente entrar e intervir enquanto é tempo, antes que depois está tarde demais. Também esse estudo revela que esses jovens que têm refeições regulares com suas famílias têm menos risco de pensamentos suicidas, menos risco de ansiedade quando jantam juntos. Gente, uma refeição junto, pelo menos, vai ajudar a combater índice de suicídio, depressão, baixa autoestima no seu filho. Isso é muito, muito importante. Em 43 países, mais da metade dos jovens não tem refeições familiares diárias, um sinal de urgência e decadência social. Se você não tem tempo para sentar à mesa com seu filho, nem que seja uma vez por dia, você precisa rever seus conceitos. Eu quero dizer a vocês, mulheres, que se você tem um trabalho que te permite sair, levar seu filho para a escola, buscar o seu filho da escola e ter pelo menos uma refeição diária com a sua família, você é uma mulher privilegiada, porque hoje não é a realidade de muitas crianças. Então, eu gostaria de te incentivar. Se você não tem essa oportunidade de passar pelo menos uma refeição do dia com a sua família, peça ao Senhor instrução. Isso dos filhos terem essa possibilidade de ter uma refeição com os pais é extremamente importante. Nós não podemos, gente, sair de casa para dar coisa aos nossos filhos e a presença faltar. E isso é muito importante. Não só a presença nossa física, mas a presença de Deus, que nós trazemos para casa quando nós reunimos em família ao redor da mesa. E eu, quando li essa estatística, eu fiquei apavorada. É assustador pensar que aquilo que é uma rotina na minha casa não acontece na casa de outras crianças com níveis sociais muito mais elevados que os nossos, muitas vezes. Então, você, mulher, você, mãe, cuide daquilo que é importante. Eu converso com muitas mulheres maduras, porque eu amo aprender e eu acho que é a melhor fonte de conhecimento é quando você conversa com alguém mais experiente do que você. E
o que continuamente eu escuto? O maior arrependimento delas é não ter tido tempo de estar com os filhos, mais tempo, porque elas estavam trabalhando demais. E é dolorido isso. Então, eu gostaria de mostrar para vocês agora que a mesa que Deus ensinou a construir no tabernáculo agora serve de espelho para você e para mim, para a nossa família, para o nosso lar. Quando encontramos o pão da presença que é Jesus, juntos na nossa casa, quando colocamos ele na mesa, cultivamos a identidade, o propósito e protegemos o nosso lar. E como nem tudo é flores, gente, também quero trazer para você o que isso afeta na vida dos jovens que não conheceram essa comunhão ao redor da mesa. Muitos jovens que não tiveram isso, eles terminaram presos, uma vida totalmente diferente com o que os pais sonharam e planejaram para eles. E isso não acontece só com pessoas de vida simples que nunca tiveram uma mesa em casa física, não. Isso acontece com pessoas que têm uma mesa física lá, linda, decorada para visita, mas eles nunca tiveram oportunidade de sentar junto com os pais. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem você. Mulheres, gente, que podem passar todo o tempo dela dedicando aos filhos, elas preferem estar no salão, na academia e deixar a babá educar o filho dela. Eu lembro que lá na Inglaterra eu tinha uma amiga que trabalhava, uma pessoa muito rica, e o filho dessa mulher chamava ela de mãe. Ela era a babá da criança. A mãe ficava com raiva quando ela via isso, mas ela nunca tinha um tempo para tomar um cafezinho com aquela criança. Às vezes a criança com febre, essa pessoa ia para a academia e a criança ficava com a babá. Gente, é inaceitável. Sendo uma pessoa que não precisava trabalhar fora, ela podia estar em tempo integral dentro de casa, mas ela não tinha a família como prioridade. Era mais importante o status, aquilo que era urgente, as coisas passageiras, do que aquilo que não tinha preço, que era aquela criança, aquela família. Então, eu gostaria de convidar você, você que tem a oportunidade de estar com a sua família, cultive isso. Isso não é luxo, isso o dinheiro não pode comprar. Isso é precioso, é importante, porque foi Deus que estabeleceu a mesa. E uma refeição ao redor da mesa pode ser a chave que vai abrir o coração do seu filho e vai impedir que ele seja influenciado pelos padrões malignos desse mundo. Você é a pessoa que Deus enviou para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. Não negocie isso, não negligencie isso. Não vale a pena você ganhar os likes do mundo inteiro, postar fotos perfeitas de famílias que não existem. Não vale a pena. E perder a sua casa, perder o coração dos seus filhos, perder a admiração do seu esposo. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, ela é louvada pelo marido e pelos filhos. Eu fico imaginando, com tudo que aquela mulher faz, como não louvá-la, né? É quase assim, impossível a gente chegar até ela, mas ela não era qualquer mulher. Ela era uma mulher virtuosa, ela era sábia, ela cuidava do bom andamento da casa dela. E eu tenho certeza que ela cuidava da mesa dela, porque é ali que os louvores nos alcançam. Quando você prepara uma comidinha, gente, pode ser um arroz com feijão, pode ser um pratinho simples de guardanapo, um guardanapinho de papel, um pratinho de descartável, um copinho de plástico, não importa. Né? Quando eu era pequena, a gente comia com um pratinho na mão. Gente, pôr aquilo na mesa tem que ser uma coisa maravilhosa quando é criança. Né? Tudo gigante, porque na minha casa eu coloco, mas hoje eu sou adulta, né? Então eu tenho esse privilégio. Não tinha na minha casa quando eu era criança, mas na minha hoje tem. E eu faço questão. Eu sou apaixonada, eu gosto de decorar a mesa, eu gosto de fazer ela bonitinha. Não é status não, gente, não é pra postar em rede social não. Eu nem sei se eu já postei alguma vez na vida foto minha na mesa com a minha família, porque isso é algo privado. Na nossa casa, nós não consideramos telefone membro da família, porque não é. Na nossa casa é proibido televisão e celular na mesa. Nós desligamos tudo, desconectamos. Como muito, gente, pode ter um fundo musical ali bem quietinho, bem discreto, para ter aquele ambiente gostosinho. Mas isso não é primordial. O que é primordial é sentarmos na mesa, olharmos os olhos uns dos outros e sentir o que o outro está sentindo, ouvir o que o outro está dizendo.
né? Ali a gente corrige nossos filhos, ali a gente elogia os nossos filhos, ali falamos sobre como foi o trabalho, sobre nossos planos, projetos e sonhos, porque é isso que uma comunidade saudável vai levar para a igreja. Se ela cultivar isso dentro de casa, ela vai ir para a igreja levando esse ambiente, essa comunhão, gente, porque é impossível você não atrair a presença de Deus quando você está em redor da mesa com essa intenção de acessar o coração um do outro. É extremamente importante. A mesa estimula conversas significativas, como eu acabei de falar. Jovens que jantam com os pais têm maior expressão de sentimento, confiança e segurança. Eu me lembro que quando nós estávamos... Outro dia, minha filha estava no quarto conversando com um amigo dela, no telefone. Ela tinha acabado de chegar da escola e eu estava preparando a janta, né? Acabando de finalizar ali, nem salada, coisa assim. Aí, de repente, minha filha vem e fala, mãe, eu queria que a senhora conversasse aqui com meu amigo. Eu estou conversando com meu amigo, eu queria que a senhora participasse da conversa. Eu, meu Deus, aí minha filha me envolver nas conversas dela. Né? Porque a minha filha não tem essa dificuldade de me envolver com os amigos dela. Eu conheço todos os amigos dos meus filhos. Eu tenho comunhão com eles porque eles vêm na minha casa. Eu sou aquela mãe que eu prefiro que os amigos dos meus filhos venham para minha casa. Por quê? Porque aqui eu estou ouvindo o que eles estão falando. Eu sempre busco preparar mesa para eles comerem, um lanchinho, um bolo, um pão de queijo. Eu sou dessas, meninas. Eu sou mãe, minha filha, que tô ali fazendo tudo. Pode estar no salto alto, mas eu tô fazendo. Então, assim, eu não gosto de desperdiçar essas oportunidades. Então, assim, fim de semana minha casa tá cheia, cheia de gente, menino pra tudo quanto é lado. Eu fico assim, meu Deus, nós somos uma grande família. E meu marido, ele vai lá, ele prepara alguma brincadeira com as crianças, preparamos alguns filmes para assistir com eles, ou eles vão pro quintal brincar, meu marido se envolve no meio, aquela confusão. Mas eu não sou do brincar no quintal, gente, eu sou a da mesa. Aí, preparamos aquela comida e tudo, enfim. Aí a minha filha me envolveu na conversa. Era um jovem amigo dela, que a gente conhece muito bem e gostamos muito dele, e ele estava muito preocupado. Ele estava falando que não sabia se ir para faculdade. Eles estão no último ano, né, do high school, e o ano que vem já vai para a faculdade. E ele estava preocupado, falando que ele não sabia como que ele ia fazer para entrar para a faculdade, e que os pais dele não falavam sobre isso, ele não tinha liberdade de conversar sobre isso com os pais. Gente, eu fiquei assim, apavorada. Eu falei, vamos sentar. Parei tudo que eu estava fazendo, sentei na mesa e entrei na conversa com eles no telefone. Eles estavam de FaceTime. E a minha filha já cala, né? Aquela quer escutar. Aí eu comecei a conversar com ele. E assim, gente, com o meu inglês daquela maneira. E eu comecei a conversar com ele. Ele é um menino americano. E eu vou falar com ele, meu filho, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Vamos cá, choque de realidade. Você é americano. Você nasceu na nação mais cobiçada do mundo, por todo mundo que quer morar nesse lugar, né? E eu falei com ele, você nasceu na nação mais cobiçada do mundo para as pessoas morarem. Você fala o inglês nativo, 1.000.000 de vezes melhor do que o meu. Como que você está com esse pensamento negativo? Falei com ele, levanta desse lugar, esse não é o seu lugar. Falei com ele, olha, você tem direito até a melhor educação desse mundo. Aqui existem muitas possibilidades, existem muitos meios de você acessar o curso superior. Aqui há muitas bolsas para quem estuda, para quem sobressai. Ele é uma criança genial, extremamente inteligente. Ele, na idade que está, já faz desenhos arquitetônicos lindos. Então, aí eu peguei e fiquei assim, não, vamos conversar sobre isso. Então, assim, quando eu conversei com ele ali, abriu um leque de oportunidades para ele na cabeça dele. Ele teve um espírito animado. Mas, gente, por que essa criança não tem a mãe dele para falar com ele? Porque não sentam na mesa juntos. Raramente eles sentam na mesa junto para comer, porque cada um tem um horário, cada um faz uma coisa. Eu sei, gente, que muitas pessoas trabalham e não têm condição de fazer assim, mas você não pode uma vez por dia, faz uma vez por semana. Não pode, você não consegue chegar em casa e fazer a comida? Pega o seu filho e vai na lanchonete, pode ser em qualquer lanchonete perto da sua casa, mas senta com ele. A Bíblia não fala que tem que ser um lugar específico, mas fala que tem que ser intencional. Você está ficando com o seu filho, seja intencional. No momento que está com ele, não fica com o telefone na mão. Não conversa com o outro assim, não, porque dá raiva, dá nervoso. Gente, eu tenho vontade de pegar. Tenho vontade não, gente. Às vezes meu marido se escapa, tá? Ele tenta esquecer, eu sentou na mesa com o telefone, eu pego o telefone delicadamente da mão dele assim e coloco, aqui não é um ambiente para esse lugar, para esse telefone. Ele não faz parte da família. Então lá em casa, aqui em casa todo mundo já sabe. O telefone não senta na mesa com a gente. Ele tem que estar fora.
bem longe de nós. E se alguém ligar no horário do almoço, vai passar vergonha, porque nós não vamos atender. E é certo, meu marido trabalha, ele tem a própria empresa e às vezes o telefone vai tocar fora de hora. Só que eu falo assim, meu bem, você não é médico, você não é polícia, você não é bombeiro. Então, qualquer coisa que estiver passando ali, pode esperar a sua família terminar de almoçar. Então, assim, gente, é intencional, tá? Eu sou meio brava mesmo, tá? Então não assusta não, porque aqui em casa o pau quebra. É que se não for assim, gente, o negócio desanda. Porque assim, esqueci. Não é só hoje o telefone na mesa. Não, não é hoje, não é amanhã, não é dia nenhum. O telefone não vai entrar na mesa. Já faz parte da nossa vida, gente. Tem hora que o telefone parece um membro do corpo da pessoa. Vai no banheiro, onde vai. Aqui em casa eu dou a louca. Não tem telefone hoje. Brigo com todo mundo e não deixo o telefone ali fazer, roubar a essência da nossa família. Então, as crianças, gente, que não têm esse acesso à mesa, elas apresentam riscos maiores de pensamentos suicidas, de depressão. Elas, muitas vezes, elas acabam parando, né, em cadeias, né, porque elas nunca tiveram esse momento em família. E as outras crianças, como as crianças que vêm aqui na minha casa, que são os amigos da minha filha, a maioria deles não tem essa rotina em casa. Muitas vezes eles vão brincar no computador e levam ali, jantam. Ali é o tempo de refeição deles, porque os pais estão ocupados, estão fazendo outras coisas, ou simplesmente não é o costume deles. E é uma coisa que nós temos que ser intencional. A mesa da presença, a gente, se torna a mesa do propósito, onde os valores, a fé, a esperança são passados de geração em geração. Os impactos, quando a mesa não está, são devastadores. Em muitos lares do mundo, incluindo países desenvolvidos, apenas uma em cada 3 famílias se reúne à mesa diariamente. Os impactos sociais que a gente pode observar com isso é menos comunicação familiar, maior sensação de isolamento social, jovens mais expostos à ansiedade e depressão, menos transmissão de valores. E a gente pergunta, por que a violência está aumentando tanto? Por que o índice de suicídio em jovens com menos de 18 anos tem aumentado tanto? A gente precisa voltar aonde o Senhor nos instruiu e começar a praticar as primeiras obras. Onde não há mesa, há silêncio, individualismo, fragilidade emocional. Deus, gente, nos colocou na mesa. Deus colocou a mesa primeiro no tabernáculo. Hoje nós temos esse mesmo modelo em casa. Mas quando o Senhor colocou a mesa primeiro no tabernáculo, foi para nos ensinar, foi para que soubéssemos que a comunhão com Ele é o alvo. A mesa tem poder de formar o caráter, fortalecer os laços e proteger a juventude. Onde Deus governa a mesa, o lar cresce e a sociedade se torna mais saudável. Meu desejo hoje é que cada lar aqui representado faça da mesa um altar de presença, diálogo e bênção de Deus. Eu gostaria de orar por vocês hoje, para concluir esse estudo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada lar, Senhor Deus, aqui representado. E pedir ao Senhor que traga ao nosso coração, Senhor Deus, aquilo que nos traz esperança. E nos ensine, Pai, a voltar nesse lugar, onde entendemos qual é o verdadeiro propósito da mesa, onde possamos fazer da mesa um altar que atrai a comunhão com o Senhor, onde possamos acessar o coração dos nossos filhos, do nosso marido, e que possamos também aprender, Senhor Deus, ali, abrir o nosso coração e ser vulnerável, onde possamos ensinar uns aos outros em amor e aprender, Senhor Deus, com amor, para que possamos criar uma sociedade forte, uma igreja saudável e onde possamos colher esses frutos, Senhor Deus, nas gerações seguintes. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração e eu oro, Pai, para que cada mulher seja ativada e entenda, Senhor Deus, que onde o Senhor governa, ali, Senhor Deus, há esperança e há força para continuar, independente da evolução do mundo, da circunstância ao nosso redor. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando com essas mulheres lindas tudo que nós estamos aprendendo.
E eu quero declarar hoje sobre a sua casa que as bênçãos do Senhor, que enriquecem e consigo não acrescentam dores, estejam sobre você e sobre a sua família. E eu quero também pedir a você, meninas lindas, que se você foi tocada por essa mensagem, o Senhor pode falar com você através dessa mensagem. Compartilha com outra mulher preciosa. Talvez ela está precisando dessa palavra para ativar nela esse lugar, Senhor. Que esse lugar que ela precisa de atrair a presença de Deus. Seja você esse canal de bênção. Compartilha com a amiga hoje, para que ela possa também receber uma palavra de Deus no lar dela e construir um lar mais forte, saudável. Em nome de Jesus. Meninas, ficamos por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Até já!